Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Esse vídeo também vai para os membros da TradeFlow. Eles já sabem um pouco dessa lógica aqui, mas eu creio que cada vez mais que eu trago um conhecimento que ele é valioso, mas de formas diferentes, a gente consegue literalmente fixar na mente, né? Algo que é realmente importante, algo que realmente vai mudar a nossa vida, o nosso curso como um trader. E é isso que eu desejo para você com esse conteúdo de hoje? Bom, na aula de hoje eu vou te ensinar insights, macetes que negociadores têm, não só para fazer vendas, compras, mas o timing correto de cada entrada. Isso é de suma importância porque talvez, assim como você, né, muitos outros traders têm um desafio só hoje em dia. Não é uma técnica, não é quando aplicar, qual gestão, qual risco por entrada utilizar, vai muito além disso. Vai aqui, ó, quando se trata da tomada de decisão, quando se trata da mentalidade de um bom negociador, de um bom trader, né? Eu imagino que você também passe por esses desafios, como problemas de FOMO, que é o medo de ficar de fora. Você pode estar enfrentando desafios de indisciplina ao seguir o seu plano. Você pode estar com dificuldade em não se desapegar daquele sentimento de recuperar, sabe? Você pode também não tá com a cabeça de tipo assim, isso daqui é uma empresa, eu não posso sair da minha gestão. Fatores como esse, não só envolvendo condução de trade, em saída, deixar de ser mão de alface, tudo isso que envolve comportamento é o que molda o caráter de um trader. Então a gente já poderia começar essa aula falando que aqui a gente vai definir juntos a como moldar o seu caráter. Porque os insights que eu vou te passar aqui não são só dicas simples para você utilizar, são práticas diárias que podem literalmente mudar o jogo para você, como mudou para mim. Você já deve ter ouvido outros traders falarem que uma mentalidade de sucesso aqui é o que molda, né, o dia a dia, a longevidade de um bom trader. Mas por que que você ainda não deu a devida atenção que isso merece? A minha missão aqui é trazer de uma forma que você de uma vez por todas entenda que o processo paga mais do que lucro isolado. Beleza? Então vamos junto avançar. Vou abrir aqui a tela do gráfico e vamos para cima. Bom, vamos lá. Para o exemplo de hoje, eu quero primeiro te fazer uma pergunta. Sabe quando você quer fazer uma boa negociação, seja de um produto físico ou algo do tipo? Aproveitar que a gente está aqui no gráfico do Shell SD, vou dar um exemplo sobre ouro. Vamos supor que você é um ourives e você quer comprar ouro, beleza? E aí você chega ahn, numa casa de penhora, onde tem várias coisas, principalmente de ouro, e aí você quer ouro, né? Então você chegou, ó, meu querido lojista. Eu sei que o ouro ele está valorizando, eu quero comprar, mas eu não quero pagar aqui, ó, esses R$ 1.000 na grama. Vamos supor que está valendo R$ 1.000 a grama. Eu não quero pagar R$ 1.000 a grama, eu pago 800. Você aceita? Aí o Ourives pega e fala, não, pô, peraí, 800 não, 800, pô, aí você me quebra, não sei o quê. Aí o Ourives na mesma hora pega o celular e fala, ó, mas aqui, ó, tem gente aceitando menos, tem gente pagando menos, tem gente pagando 500. Pronto, se você me vender por 500, eu compro contigo, eu compro o teu ouro. E aí o Eurives pega e fala, não, pô, anteriormente tu ofereceu 700, agora quer pagar 500? Vamos fechar em 600, beleza? E aí aceitam, as partes aceitam, acontece a compra e o melhor ponto de compra seria aqui nos 700. O que que isso mostra para mim? Que nada mais do que táticas de negociação são claramente previsíveis num gráfico, né? Táticas comuns de negociação do dia a dia, a gente pode interpretar isso de forma gráfica. Aqui você consegue ver que poderia ser nesse exemplo uma tendência de alta, o mercado marca um fundo, captura esse fundo e aí desenvolve na sua tendência. Esse é o gráfico de 4 horas do ouro. Ó, hoje é dia primeiro, a gente tem aqui essa movimentação, ó. Naquele exemplo eu te dei uma tendência de alta, aqui eu vou te dar um exemplo numa tendência de baixa, só para fechar, ficar redondinho esse raciocínio, que é uma questão de comportamento e não só uma questão gráfica de topos e fundos, marcar linha, entende? O que que eu entendo aqui, ó? O mercado marcou um novo fundo, tá vendo? Renovou um fundo importante. O que que eu preciso ver? Essa primeira oferta aqui que entrou é o primeiro cliente que entrou com a primeira oportunidade? Esse é o melhor preço que dá para fazer? Não.
A gente espera ver isso daqui acontecendo, ó. Um preço ainda melhor que o preço anterior, para aí sim acreditar numa continuidade. Aqui vai entrar também o meu timing de entrada. Aqui o contexto ele é completamente novo, tá? Muito pouco disseminado por aí. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas foi um padrão pessoal que eu mesmo identifiquei, fazendo anos de backtest para validação no momento exato que eu validei esse sistema. Eu já havia feito mais de 8 anos de backtesting no S&P e mais de 5 anos no SHA-USD. A partir daquele momento foram muito mais meses, anos, se for somar tudo, né, de backtesting, mas de data, você voltar o gráfico e ir fazendo o backtesting, foi essa quantidade de anos. Se você quiser, pode validar também. Esse contexto é muito bacana, tem mudado minha vida, tem mudado a vida de pessoas e, enfim. Quando o mercado encontra essa região de oferta, eu preciso identificar quem foi que gerou toda essa busca por oferta. Demanda isolada não busca oferta. E oferta por si só não gera oferta. Então tem que andar junto, né? Busca por demanda, o mercado vai buscar demanda e volta para ser ofertado um preço melhor. O mercado busca oferta, ele vai lá buscar oferta e depois volta para um preço melhor também. Então essa dinâmica de oferta e demanda ela acontece o tempo todo. Então, olha só, eu venho aqui nesse sequencial, eu volto esse sequencial, quero ver quem deu origem a esse sequencial de fluxo, né? E eu vejo que quem deu origem a esse sequencial, olha só o candle que está contrário, foi esse carinha aqui. Então, o que que eu faço? Eu marco ele, esse candle vermelho aqui, tá vendo? E ele vira o meu bloco de referência, ok? Então, bom, no contexto onde eu quero vender agora, eu preciso aguardar o quê? Já tive a primeira intenção de oferta, eu quero a segunda intenção de oferta. E aí, bom, até onde vai ser essa intenção de oferta? Até onde vai validar para minha venda? Não basta só eu ter aqui a marcação desse order block validado, e eu sei que esse bloco ele é validado porque ele tem ineficiência a partir desse bloco, ele quebrou uma estrutura relevante anterior e ele deixou liquidez interna antes de negociar no bloco. Então eu sei que ele é um bloco válido, certo? Agora, para determinar qual é o timing exato de execução, eu preciso do meu gatilho de entrada de order flow, que nada mais é do que se eu encontrei, né, se eu estou buscando um fluxo de oferta e eu quero venda, eu preciso voltar lá, pegar o meu OB de demanda. Então o que que eu identifico? O mercado gerou um bloco de demanda. O que que é um bloco de demanda? É um bloco que gera ordens de pedidos por oferta. Então, o mercado vai buscar a oferta necessária. E o que que sinaliza para mim que ele já buscou a oferta necessária? É literalmente a inversão desse fluxo. Eu preciso aguardar isso daqui acontecer. Deixa eu ver. Eu quero o primeiro candle. Olha aí. Já tive aqui o primeiro candle. Ele acelerou um pouquinho, mas basicamente o que que eu faço? Aguardo exatamente o candle fechar. Olha só, o candle fecha aqui, eu boto meu stop acima dele e qual que é o meu alvo? Meu primeiro alvo, geralmente, ele é no bloco de referência. Olha só, o meu bloco aqui de referência costuma ser o meu primeiro alvo. Nesse exemplo aqui, eu posso colocar diretamente nele. Eu posso cogitar aqui, de repente, um segundo alvo até as mínimas, mas de forma mais objetiva, faz muito sentido eu buscar até esse bloco de referência, tá? Então, eu costumo trabalhar dessa forma, com textos de continuidade da tendência, beleza? E aí a gente vê o contexto ele se concretizando e agora o mercado aí precisa sinalizar novamente isso. Agora que ele vai quebrar a estrutura, né? Ele já rompeu aqui, ó, as mínimas. Agora que ele vai quebrar a estrutura, ele precisa fazer exatamente o mesmo. Então deixa eu até atualizar vocês aonde o preço está aqui. Olha só, aonde o preço está atualmente. O que que ele precisa fazer? Bom, renovei um novo fundo, marquei um topo. Essa é a melhor oferta? A primeira oferta é sempre a melhor oferta? Não, a gente sempre negocia, não é mesmo? Então aguarda essa primeira oferta. Olha só, já tem o fluxo sequencial. Nesse exemplo aqui eu não tenho um bloco de demanda, tá vendo? Tá vendo que esse último candle de baixa aqui antes desse sequencial de alta, ele não está isolado, ele ainda está dentro de um sequencial. Olha só,
Se eu volto, ainda tem um sequencial rolando. Quem que deu origem agora a todo esse fluxo sequencial? Foi esse candlezinho aqui, esse positivo. Então eu estou dentro de um OB de oferta. Talvez isso possa confundir um pouquinho, mas na prática é a mesma. O comportamento tem que acontecer e a inversão do fluxo também, beleza? Nesse caso aqui eu entro? Entro. Mas o ideal para mim é realmente esse fluxo de oferta, ele parte de um bloco de demanda, porque senão fica aquele 50-50, sabe? A análise, ela continua boa, mas o melhor de tudo é, claro, pegar uma região de oferta que foi dada origem a partir de um bloco de demanda, né? Então, o que que eu posso aguardar aqui? De repente, o mercado deixar um candlezinho de demanda e fazer um order flow aqui de alta e me entregar uma queda. Eu posso buscar alinhar tudo isso com as regiões de interesse. Por exemplo, eu tenho aqui um FVG, né, bem bonitão, para o preço negociar. A gente está aqui em fase de uma nova captura. Olha só, esse topo aqui ele conseguiu fazer essa quebra de fundo, então seria bem bacana. Olha só, igual ele está fazendo aqui essa quebra de topo. Então, o que que eu posso aguardar? Como eu estou a favor da tendência, já tem um contexto de liquidez, né? Tem um contexto de liquidez, olha só. Eu posso aguardar simplesmente a inversão desse fluxo, né? Isso pode acontecer dentro de uma região de interesse que eu tenho? Pode. Pode aparecer acima? Pode, mas o mais importante é eu acertar o timing exato da minha entrada, principalmente aonde colocar o meu stop, e aí eu vou saber que enquanto o mercado não vier contra mim o fluxo, eu não mexo no stop. Enquanto o mercado não der a inversão do fluxo, eu não faço entrada. Enquanto o mercado mantiver o fluxo, eu posso buscar conduzir um pouco mais, posso buscar mais risco-retorno. Beleza? Então você conseguiu entender que por si só, com esse exemplo simples, eu já consegui padronizar quase que 3 tomadas de decisões que são muito mais voltadas para o meu comportamento, é algo muito mais comportamental e replicável, né, do que deixar à mercê. Porque se eu deixo à mercê, irmão, toda essa parte aqui ela rui, né, ela cai em ruína. Então é muito bom a gente ter esse controle. O método sistemático, ele vai realmente te levar para o próximo nível, mas ele deve fazer sentido e deve conversar entre eles. Então, esse contexto de fluxo que eu mostrei para vocês, ele nada mais é do que o meu gatilho de entrada, o meu gatilho de condução, o meu contexto para validar movimentos, sabe? Para identificar a saúde do mercado, se ele está com fluxo presente, né? Principalmente nos índices, isso me ajuda muito. Eu tenho ganhado muito mais dinheiro nos índices, até mesmo do que no Shell SD. Porque quando ele começa a ficar muito lateral, eu paro de ver aquele sequencial acontecendo, e aí se não tem fluxo, para mim não tem timing de entrada. Eu sei que o mercado não vai correr tanto. Então eu prefiro ficar de fora desses ativos e ir para ativos onde eu vejo o fluxo de forma clara, entendeu? Então, para fechar, assim, para validar de uma vez por todas, e eu soltar o ar esse vídeo, e eu quero agora te contar uma coisa. Dentro da minha comunidade, antes eu vendia a comunidade e o treinamento. Agora é tudo junto, tá? Se você quiser fazer parte, começar a ser profissional, validar esses contextos, esse comportamento comigo na prática, diariamente, entra lá no site. Faça, adquira a sua assinatura. Se não fizer sentido para você, você cancela quando você quiser, tá? Não é um compromisso de milhares de reais e aí, pô, não gostei, vou ter que ficar o resto da vida pagando isso. Não, você só paga se fizer realmente sentido para você. Eu confio tanto no meu trabalho a ponto de fazer isso. E isso também é uma campanha de Copa. Então, quando acabar, acabou. Pessoal, olha como o seu brother trader, ele é um cabeção. Eu fui voltar aqui para dar o exemplo e esqueci de trocar a tela. Então, vou dar agora o mesmo exemplo que eu estava dando. Continuando o raciocínio, nós vimos esse contexto onde o mercado renova um fundo, marca um topo, captura esse topo e aí sim dá uma continuidade. Te expliquei o racional por trás e como isso é comum, né? Uma prática comum de negociação. Só que como a gente vê isso de forma gráfica, nós precisamos ter esse entendimento, essa malícia, né? Compartilhei contigo o meu gatilho de entrada baseado em fluxo, que ele me dá o timing exato e não apenas a região de onde eu vou negociar. Te mostrei também uma possível movimentação, realmente o mercado acabou de armar um topo. Olha só, agora eu tenho um bloco de demanda, tá? Agora eu tenho um bloco de demanda e tenho o mercado em order flow. Quando ele inverter esse fluxo aqui, eu posso ter a confirmação de uma possível venda, tá? Quando eu vendo? Sempre no fechamento do candle,
tá? E, claro, tendo uma região de referência, né, uma boa região para negociar, fica melhor ainda. Então, vou ficar de olho nisso daqui, tá bom? Tendo em vista que eu já estou a favor da fase do mercado e tendo em vista o contexto de fluxo, tá? E para fechar, como eu já te dei dois exemplos, que seria esse exemplo aqui, também te mostrei esse exemplo aqui, naquele exemplo de redistribuição. Agora, eu vou te dar um exemplo de quando o jogo muda completamente. Quando o mercado invalida esse contexto, a gente pode, olha só, dar continuidade no movimento. Olha que coisa linda. XAUSD, tendência forte de queda, certo? E aí eu tenho o mercado renovando um topo. Olha só, indicando uma possível tendência de alta, mas antes perceba que a malícia ela deve ser bem usada, né? Eu vou usar de referência esse topo aqui que o mercado fez, o último topo do ouro. O que que ele fez? Marcou um fundo, esse novo fundo ele foi com fluxo, tá vendo? Nessa inversão aqui, eu poderia cogitar uma compra? Poderia. Apesar de que eu não tenho pedido aqui por essa demanda, eu tenho aqui uma inversão desse fluxo, olha esse candle aqui, eu vou até marcar ele. Só que como eu não estou a favor dessa fase de mercado, o comportamento é outro. O comportamento é para redistribuição, tendência de queda. Logo, essa inversão de fluxo aqui para alta ela não é válida para uma compra, mas ela é válida para uma venda, né? Olha só o que que o mercado fez. A partir do momento que ele rompeu, né, invalidou completamente essa inversão de fluxo para alta, a partir do momento que ele rompeu, olha só como ele negocia perfeitamente dentro ainda desse candle de inversão. O que que eu gosto de definir como timing? Se eu busco timing na compra, o fechamento, a inversão do fluxo, para uma continuidade, eu preciso ver a continuidade do fluxo também. Nesse exemplo aqui, eu vejo que desde lá do topo, ó, o mercado veio literalmente em candles sequenciais, em fluxo presente. Ó, quando eu tenho agora a inversão exatamente aqui, exatamente nesse carinha aqui, eu tenho a inversão do fluxo, ó, que antes estava fluxo de alta, agora eu tenho um fluxo de queda, indicando uma oportunidade muito boa de venda, porque isso é um tempo gráfico de 4 horas, né? Então, a partir daqui, eu tenho fluxo a favor da fase correta. E se eu der um zoom aqui, ó, se eu for malicioso, se eu der um zoom aqui, eu vejo que no meio desse caminho ele capturou liquidez interna, tá vendo? Tem esse topo aqui, mas puxando sempre, validando sempre no contexto macro, para aí sim refinar para micro, aí a gente tem um aval dos contextos de continuidade. Olha como é bonito, né? Quando tem fluxo a favor, o mercado ele anda e anda muito bem, né? Até encontrou um novo contexto onde ele acumulou, deixou um topo, capturou o topo. Aqui sim, ó, quando está a favor da fase, olha como que é bonito. Tá vendo? Quando está a favor da fase, aí sim é só você seguir quando tiver essa inversão do fluxo, beleza? Dando exemplos práticos para realmente você ter o melhor direcional possível nas suas operações. Vamos embora. A minha missão é essa, encurtar o processo de traders, encurtar esse processo que eu realmente levei alguns anos para construir e, cara, eu queria ter te dar a honra, sabe, de ter alguém tão verdadeiro e honesto trazendo aqui coisas reais. Eu não tive isso. Eu me frustrei muito, eu paguei mentoria que realmente não entregava nada, eu fui enganado por gurus, mas hoje eu vejo o nível que a gente chegou a nível de mercado. Eu vejo o nível que o trader ele requer de si mesmo. Então dá para ver que as pessoas continuam se empenhando apesar dos gurus. Então isso não me desanimou. Isso fez com que lá atrás, quando a gente criou a comunidade Shao, fosse de forma gratuita, a gente operar junto, trocar ideias, insights, trocar essa ajuda, sabe? Mas eu senti realmente que eu precisava dar esse passo a mais, a criar uma comunidade. Daí surgiu a Trade Flow, juntamente com o propósito no meu coração, surgiu a Trade Flow. E cá estamos, evoluindo, trabalhando juntos como trader, em comunidade. Eu estou ali sempre à disposição para a galera, ajudando no que for preciso, validando. A gente está sempre no front, junto, não só operando, mas afiando o machado. E o mercado seguindo aí sendo esse meio maravilhoso, né, para coisas ainda maiores. Me alegra muito saber que tem do outro lado aí da tela, tem alguém que tem um sonho, que tem um objetivo e que eu posso
junto com você, te ajudar a buscar esse objetivo. Então, conte comigo, vamos para cima, Trade Flow na área sempre. E se você ainda não está dentro, entra logo, abençoado. Aproveita essa campanha aí e vamos para cima. Tamo junto.